Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia. Nós tivemos agora, no período de carnaval, um evento que nós fazemos todos os anos chamado Adorando para a Eternidade. E o tema desse ano foi a passagem de 1 Reis, capítulo 19. E eu gostaria de compartilhar com você, caso você não veio, não pôde estar conosco, eu gostaria de compartilhar essa passagem com você nesse dia, em nome de Jesus. Versículo 19 até o versículo 21 de 1 Reis diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho feito eu. Voltou, pois, de detrás dele, tomou uma junta de bois e o matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Esse é o momento da chamada de Eliseu. É o momento em que Eliseu é chamado para substituir Elias. Naquela época havia um costume, quando se colocava a capa sobre alguém, aquele ato de jogar, de lançar a capa sobre alguém, era um ato de dizer: vem e se torne meu sucessor. Quando Elias veio e lançou sua capa sobre Eliseu, Eliseu já entendeu a mensagem que ele estava dizendo: venha, você vai ser meu sucessor. Então Eliseu foi até sua casa para beijar os seus pais, porque ele honrava os seus pais. Todos aqueles que querem ser bem-sucedidos no seu ministério devem honrar os seus pais. Não só os seus pais naturais, mas também os seus pais espirituais, aqueles os quais enviaram você. Então ele vai lá, se despede dos seus pais e ele faz algo antes de se despedir da sua terra, da sua parentela. Ele faz algo muito interessante. No primeiro versículo que nós lemos, no versículo 19, diz que Eliseu ele arava a terra, ele preparava a terra. Ele tinha 12 juntas de boi e ele usava a 12ª, ou seja, a última. Ele estava lá arando a terra e o seu carro de bois e os bois eram os seus instrumentos de trabalho. Eram com eles que ele arava a terra. E no versículo 21 diz que ele pega aquela carroça, aquele carro, e ele usa a madeira daquela carroça para fazer uma fogueira. E ele usa os bois com os quais ele estava trabalhando e ele mata aqueles bois. E ele serve aquele alimento, aquela carne para todo o povo. Isso é muito poderoso, porque Eliseu, ele queima a sua carroça, queima os seus bois, ou seja, ele queima os seus instrumentos de trabalho. É uma forma de dizer: eu vou queimar os meus instrumentos de trabalho para que não haja possibilidade de eu desejar voltar para essa vida. Amados, a vida ministerial é um caminho sem volta. Se Deus te chamou para realizar algo, não tem volta. Nós temos que fazer como Eliseu, queimar as carroças, ou seja, queimar aquilo que nós fazíamos antes e queimar toda e qualquer possibilidade de um dia nós voltarmos atrás, de um dia desistirmos do nosso chamado. Eliseu, ele queima as suas carroças para que ele não olhe mais para trás, para que ele não olhe mais para a sua antiga vida e diga: que saudade do que eu era antes, porque ele estava se entregando totalmente ao chamado de Deus para a sua vida. Eu creio que nesses dias alegra o coração de Deus pessoas que se dispõem, que se disponibilizam a ser totalmente usados pelo Senhor, que se entregam totalmente, sem reservas, que se entregam e dizem: eu não vou mais voltar atrás. O Senhor me chamou, eu vou cumprir o chamado do Senhor até o fim. Eu vou seguir no propósito que o Senhor me chamou até o fim. Vai haver, durante a nossa caminhada, muitos momentos difíceis, muitos desafios. E Eliseu viveu muitos desafios. Teve um momento em que ele estava com os profetas e alguém disse: mestre,
a morte na panela, porque uma erva daninha, por engano, tinha sido colocada. A Bíblia não diz, mas eu imagino que naquele momento Eliseu sentiu tremor. Talvez ele tenha dito, meu Deus, e agora? Muitas pessoas já tomaram desse caldo, e agora? E nesses momentos de dificuldade, nós somos desafiados a colocar em prática as ferramentas que Deus colocou dentro de nós. Quando Eliseu se viu diante daquela situação, ele usou algo muito poderoso. Ele usou a fé. Não foi a farinha que ele pegou e derramou dentro do caldo que tirou a morte da panela, mas foi a sua fé. Nós somos desafiados a ter fé, a pisar na cabeça de Satanás, a pisar por cima das dificuldades que se colocam diante de nós, usando a nossa fé. Não há e nunca haverá motivos suficientes para nos fazer olhar atrás, para nos fazer desistir. Porque quando Deus nos chama, Ele diz para nós assim como Ele disse para Josué. Quando Josué foi chamado para substituir Moisés, Ele diz no capítulo 1, versículo 9, eu não te chamei? Eu não te chamei, então não tenha medo. Esforça-te. Então, se o Senhor tem nos chamado, queime suas carroças. Abandone tudo aquilo que pode fazer você olhar para trás e desistir do seu chamado. Muitas dificuldades vão vir. Ninguém nunca conseguiu viver uma vida ministerial perfeita sem que tivesse momentos difíceis. O próprio Elias se escondeu durante um tempo na caverna com medo das ameaças de Jezabel. Então, ninguém que passou nessa terra vai ter 100% uma vida sem problemas, sem dificuldade. Na verdade, o ministério é uma vida de desafios, é uma vida de confrontação. Nós estamos sendo confrontados, uma vida de confronto. Nós estamos sendo confrontados constantemente a sermos melhores, a sermos mais fortes, a sermos mais ousados, a termos mais fé. Então, que a exemplo de Eliseu, nós também possamos queimar as nossas carroças. Quais são as carroças que você precisa queimar? Quais têm sido hoje aquelas coisas que têm atrapalhado você, que têm tentado te puxar de volta para a sua antiga vida, para aquilo que você era antes? Talvez haja algo lá atrás que você não queimou. Então você ainda olha e você ainda sente vontade de desistir e de olhar para trás. A Bíblia diz em Hebreus que Deus não se agrada dos que retrocedem. Ele não tem prazer na alma daqueles que retrocedem. Então eu creio que Deus não deseja que você retroceda do seu chamado, que você desista da obra que Deus deseja fazer através de você. Se você desistir, eu creio que Deus ele não está... Ele não depende de homem algum. Ele pode levantar outros, ele pode levantar homens e mulheres que façam a sua obra. 12 espias foram enviados à terra de Canaã, mas 10 deles viram aquilo como uma ameaça, como a morte, como o fim deles. Enquanto Josué e Caleb entenderam aquele desafio como uma oportunidade de demonstrar o grande poder do seu Deus. Tudo depende da forma como você vê. Os desafios, as dificuldades, as barreiras, elas vão existir. Mas como é que você enxerga elas? Você pode enxergar como Josué e Caleb. Uma grande oportunidade de mostrar o tamanho do seu Deus para as pessoas. Ou você pode fazer como aqueles 10 outros espias que olharam para o tamanho dos gigantes, para a quantidade de pessoas e disseram... Isso não é pra gente, isso não é pra nós. Eu quero te fazer um convite. Queime suas carroças. Não olhe mais para trás. Siga em frente no seu chamado. O Senhor tem muito mais a fazer através de você. Fica na paz.